Queridos, como eu falei para vocês, eu espero que a gente tenha um bom andamento. Eu tenho um método de trabalho, meu método de trabalho ele consiste muito em tirar a tua dúvida ao máximo possível. Eu faço de tudo para que você aprenda e se eu precisar repetir a mesma coisa várias vezes, eu não vou repetir do mesmo jeito. Eu vou sempre tentar criar um novo modo. Eu quero que você aprenda, esse é o meu desejo, que você de fato esteja aprendendo, tá? Então, para quem estava aí, não estava acreditando na minha palavra, né? Você já está vendo aí pelo meu slide, é assim o nome do meu canal no YouTube e também no Instagram. No Instagram, em vez de ser um hífen, é um underline, tá? Então, quem quiser conversar comigo por lá, tirar dúvidas por lá, tá? Pode ficar à vontade, vamos montar essa parceria que a gente quer ver vocês crescendo mesmo e aprendendo para valer. Eu e o professor Gabriel, nós dividimos a física. O Gabriel vai ficar com a parte de mecânica, dinâmica e eletromagnetismo. Eu vou ficar com a parte de termodinâmica, óptica geométrica e ondulatória. Adriano, qual é a mais importante? Eu não posso te dizer qual é a mais importante. Para mim, dos dois lados, você tem grandes temas do vestibular do Enem, né, e da própria UES, que são importantíssimos. De fato, eu acho que a frente do Gabriel vai ser a frente que você vai ter um pouco mais. Se tiver um pouquinho mais de vantagem, o Gabriel está levando essa vantagem sobre a gente, tá? Então, nós vamos começar a aula de termodinâmica hoje. E aí eu volto a repetir, eu quero que isso fique garantido na sua memória. Se tiver algum conceito que eu tiver passado e você não tiver entendido, você, por favor, ative o seu microfone e diz, professor, estou com dúvida, já que eu tenho dificuldade de ver aqui o chat. Eu até tive uma ideia, mas eu não vou fazer agora, na próxima aula a gente começa. Eu vou entrar pelo celular também, que eu vou ver no chat da conversa, tá bom? Beleza, galera? Ou então, já que a Leide está aí para acompanhar a nossa aula, se ela puder, ela vai me mandando a mensagem pelo WhatsApp, caso vocês tenham dúvida aí pelo chat. Pode ser, Leide? Tudo bem? Claro, querido. Tô vendo aqui, viu o chat? Maravilha, agradeço a você. Tá lindo o slide. Tá lindo o slide. Valeu. Galera, então vamos nós. Nós vamos começar hoje a pensar um pouquinho sobre termodinâmica, tá? E aí, queridos, eu tô deixando meus contatos para você. Pelo Instagram você me encontra nesse local. E no YouTube, Careca de Saber Física, tá certo? Eu não coloquei aqui, tá? Mas você pode também enviar e-mail. Aí, com o passar do tempo, quando a gente ganhar mais amizade, né? Mais intimidade nessa caminhada juntos, eu espero que a gente tenha. Nós vamos passar para vocês o meu número de WhatsApp, o número mais profissional. Tá? Mas se vocês precisarem falar comigo, Adriano, _ Wilker, @hotmail.com, ok? Esse é o meu contato por e-mail, eu esqueci de colocar aqui para vocês, tá? Então você me encontra, não tem como não me encontrar. Instagram, eu sempre estou com ele, o e-mail também, esse é o meu melhor e-mail, é o e-mail que eu uso direto. Então, qualquer dúvida, a gente vai conversando por aí. Então, vamos nós, queridos. Termologia. Este é um ramo da física que é importante a gente parar um pouquinho para pensar. Por quê, Adriano? Quando a gente fala de perspectivas de ensino para o Enem, a gente não pode esquecer de conceitos que estão totalmente relacionados com o nosso cotidiano e que no popular a gente acaba falando até de forma errada. A gente usa expressões erradas, mas que, pela linguística, no natural, no cotidiano da gente, não há nenhum problema em você falar esses termos. O problema é que quando a gente cai para o campo científico, neste campo científico, aí a gente tem problemas com esses conceitos. E aí, dentro desse conceito da termologia, né, a palavra termologia, ela vem lá da sua etimologia de termos. E termos significa calor, beleza, galera? Então, termos significa calor. Então, na termologia, que é um ramo dentre o maior que nós vamos estudar juntos, que é a termodinâmica, nós vamos estudar termodinâmica, quase não escrevo, né? Termodinâmica, galera. Então, a gente vai estudar
o calor, como ele se manifesta, o que ele pode provocar, os seus efeitos, né, as suas sensações, tudo isso a gente vai estudar dentro da termologia. Ora, quem aí já terminou o ensino médio, né, ou que ainda mesmo que esteja distante, vai lembrar de algumas coisas. Tipo, você vai lembrar que em algum lugar da tua vida, cara, tu ouviu falar de caloria. Você ouviu falar de grau Celsius, de Kelvin, grau Fahrenheit. Então, em algum lugar da tua vida, você já viu esses termos. E é dentro da termodinâmica, onde a gente vai estudar primeiro a termologia, a gente vai estudar depois a calorimetria, termometria, depois a gente... Isso é tudo dentro da termodinâmica, viu? Não se assuste com esses nomes, que a nossa intenção é que você possa aprender bastante conosco, tá certo? Então, dentro desse ramo da termodinâmica, tem muita coisa para a gente aprender. E o primeiro passo da nossa aula hoje é discutir alguns termos que são importantes para que você perceba, de fato, as diferenças desses termos e aplicações disso no teu cotidiano. Bom, como eu já citei aí para vocês, temperatura e calor são objetos de estudo da termologia. A primeira pergunta que eu vou fazer, e vou pedir para alguém se manifestar, tá? É: temperatura e calor são a mesma coisa? Se não, eu vou pedir para alguém corajosamente se envolver com a aula, dizer assim: Adriano, eu vou falar aqui, eu acho que é isso, sem medo de errar. Nós estamos aqui para trocar informações, trocar conhecimento. Vamos lá. Qual é a diferença, e se existir, de temperatura e calor, tá? Não vou ainda dar essa definição. Aí você tem uma figurinha que eu botei aí. Isso não é calor, é uma amostra grátis do inferno, né? Aqui no Ceará, o negócio está meio quente. Não sei se tem alguém aqui no Piauí, mas dizem que o Piauí é pior. Alguém? Algum corajoso? Ou manda no chat, sei lá. E aí? Vai, galera, vai, tem medo não. Karl Marx, tu tem cara que gosta de falar, Karl Marx. A Carliane também. Carliane, perdão. A Mara, bora. Isadora. Quem mais aqui? A Vitória, a Débora. O Cláudio. Quem mais aí? Manda aí. Ninguém, galera. Vocês vão me deixar aqui sozinho, me deixar no vácuo mesmo, né? Ninguém teve coragem. Leide, pelo menos tu aí diz aí qual é a tua opinião sobre isso. Pra ver se eu não fico sozinho, o pessoal tá encabulado. Sei não, viu? Eu tô vendo aqui os bafafá no chat. Alguém me diz, pelo amor de Deus, Não, eu não tô vendo esse chat. termologia não era muito minha praia não, sabe? Acho que eu faltei essa aula. Mas vamos pensar pelo dia a dia. Me diga aí, pelo dia a dia, galera, o que você acha que é temperatura e calor? Tem diferença, será? Dá uma dica aí, Eu vou fazer um teste para ver se não vai dar uma microfoniazinha aqui. E eu vou ver se eu consigo entrar aqui. Me aceita aí, Lídia. Eu vou entrar pelo celular também para acompanhar esse chat. Já aceitei, viu? Tá dando microfonia para vocês? Enquanto eu tô falando? Fala de novo aí pra gente ver. Temperatura e calor. Quem vai dizer? Não deu microfonia não agora. Então, maravilha. Então, vamos lá. Eu desativei aqui todo o som dele, possível. E aí eu vou ver se dá certo. E aí pelo menos vou acompanhando esse chat. Maravilha. Tá, Isadora. Carliane. Karl Marx. Alguém. O que é temperatura e calor? Agora eu tô vendo o que vocês estão dizendo, viu? Vai. Se vocês colocarem no chat, eu enxergo. Manda. Rapaz, mas olha, eu vou dizer. Olha, eu espero que... É porque o pessoal já tinha respondido antes de tu entrar. Já tinham comentado aqui, ó. Isadora colocou que temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, calor é energia em trânsito. Boa. Tá certo, Isadora? Tá certíssima. Isadora, como foi minha aluna lá no 8º ano, você acredita, Leidiane, que essa menina foi minha aluna no 8º ano? Esta criatura aí... Tu tá velho, né? Tá velho. Tô velho. Não, negócio sério. E ela aprendeu lá no 8º ano esse conceito comigo. Isadora, obrigado, viu, Isadora? Porque você aprendeu de fato. Mas, galera, é isso mesmo. A gente vai ver que temperatura e calor são coisas diferentes. Isso, para física, a gente pensa o seguinte: temperatura tem uma definição, e a gente já vai citar para vocês, é o que a Isadora falou de fato, e calor também é uma definição diferente, e que a gente vai ver já, essa ideia de energia de trânsito.
Porém, no dia a dia a gente costuma pensar que calor é quando está quente. Diz, calor é quando está quente. Não. Existe calor no frio. Vala, Adriano, pois eu sempre soube que o frio é a ausência de calor. Eu lembro como se fosse hoje. Lembra tudo errado. Por quê? Porque frio não é ausência de calor. Você vai perceber que quando você sente frio, então você vai perceber que o frio ele é uma sensação para você sentir esse frio. Significa dizer que você perdeu energia e nesse processo existiu calor. Pronto, parei, Adriana. E agora, como é que fica esse negócio? É por isso que eu digo que são definições diferentes. Temperatura me indica algo, o calor me diz outra coisa. Vamos ver aí comigo, pessoal. Temperatura. Temperatura é uma grandeza física. Galera, eu sei que muita gente está parado há muito tempo aí e pode não estar lembrando o que significa uma grandeza física. Galera, grandeza física... meu quadro aqui ficou meio horrível essa letra. Só um momentinho, que deu algum errinho aqui na hora de escrever. Vamos lá. Grandeza física é tudo... Ele está com um probleminha bem aqui. Que pode... Vai ficar meio erradinho ali em cima, pessoal. Estou com um probleminha aqui na minha tela. Ela já está muito arriscada. E ela vai dar esse errinho aí. Tudo que pode ser medido. Como assim, Adriano? Você consegue medir a massa do meu corpo? Consegue, basta você ter uma balança. Porque a balança, ela mede a massa. E ela mede meu peso. Não, você vai estudar isso com o nosso amigo Gabriel. Você vai ver que não. Você mede a sua massa. Mais exatamente ainda, aprofundando, você vai ver que a balança, ela mede uma força de reação. Fala, meu Deus do céu, desse cabo é isso, macho. Se acalma que vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá. Mas veja, eu posso medir a minha massa. Então a massa, ela é uma grandeza física. Eu posso medir a temperatura aqui do quarto onde eu estou? Posso. Então a temperatura é uma grandeza física. Eu posso medir o amor que eu tenho pela minha esposa? Jamais. Não existe um meio que me diga... eu amo a minha esposa 140 coraçõezinhos. Não existe isso. Eu amo ela... amo ela ficou bonito, né? Eu a amo 160 S2. Não existe essa unidade de medida, né? A gente não tem como mensurar. Talvez até você compare. Poxa, eu amo mais a minha esposa do que eu amo o meu irmão. Eu amo mais a minha esposa do que eu amo o meu filho. Eu posso comparar. Eu não amo a minha esposa mais do que eu amei a minha mãe. Mas eu posso comparar, eu posso fazer essa comparação. Mas eu não posso medir. Então, alegria, você não pode medir, então não é uma grandeza física. Mas comprimento, você pode medir. A velocidade de um carro, você pode medir? Pode medir. Então, é uma grandeza física. Então, tudo que pode ser medido é chamado de grandeza física. Essa grandeza física que mede a temperatura, ela está associada ao estado de movimentação ou agitação das partículas que compõem o corpo. Existe uma definição um pouco mais extensa, galera, que em outro momento a gente pode aprofundar isso, mas a nossa primeira aula é apenas conceito básico. A gente pode perceber mais à frente que a temperatura ela é uma grandeza que indica a agitação média das partículas. A gente pode ver isso depois, em um outro momento, quando a gente conseguir aprofundar mais. Por enquanto, eu quero que você bote na sua cabeça o seguinte. Um objeto é composto por partículas, por átomos. Cada átomo desse, cada partícula dessa, ela está se movimentando. Mesmo que seja um corpo sólido, ainda existe movimentação nesse átomo. E esse átomo ele pode estar se movimentando mais ou menos. Note na figura que eu estou mostrando para vocês, que do lado direito da sua tela, você está olhando de frente para ela, do seu lado direito, você está vendo a tela azul. A Isadora deve estar amando, porque está lembrando das cores do time dela aí. Viu, Isadora? Você não é gaiata, não esquece não, viu? Só é Ceará. Mas eu vou te dar essa moralzinha aí com esse teu Fortaleza aí. Então, do lado azul, galera, você está vendo que as partículas, elas não estão se movimentando tanto. Então, verifique bem aqui, ó, onde eu vou botar a seta, o termômetro.
o termômetro, que é esse instrumento que mede esse grau de agitação, ele vai me mostrar que a temperatura está aqui marcando como se fosse 10. Já do outro lado, do lado vermelho, você está vendo, galera, como se o termômetro estivesse a 40. E note como essas partículas do lado vermelho se movimentam muito mais. Isso me diz algo que é importantíssimo para a gente. Quanto mais movimento tiver, quanto mais essas moléculas estiverem agitadas, maior a temperatura delas. Quanto menos agitadas, quanto menor a agitação dessas partículas, a gente vai dizer que a temperatura está baixa. Mas eu quero que você entenda que se existe uma movimentação, então vai existir uma energia de movimento. A energia do movimento dessas partículas, a gente vai chamar de energia térmica. Então, a gente chama de energia térmica a energia de movimentação das partículas. Logo, galera, quanto maior a temperatura, maior será a sua energia térmica. Quanto menor a temperatura, menor será a sua energia térmica. Então, note comigo que a gente tem uma primeira informação que é importantíssima. Quanto maior a agitação, maior a temperatura, maior a energia. Alguém ligou o áudio? Adriano. Pode falar. Adriano, só uma dúvida. Por exemplo, na geografia, quando eles falam da questão da sensação térmica, tipo de frio, de calor, também estaria relacionado com isso aí, no caso. Ou a sensação térmica não seria essa parte aí da... Tipo, desse... Não sei se tu conseguiu entender bem o que eu tô querendo perguntar, mas essa relação da geografia com a questão da temperatura, quando fala da sensação térmica. Sim, tem tudo a ver. Porque, veja, eu posso estar numa cidade em que a temperatura do ar seja de 32 graus Celsius. Porém, quando o vento, a massa de ar, está muito presente e ela bate na minha pele, ela joga mais energia ainda. Então, eu tenho a sensação que está mais quente do que de fato está. Assim como o contrário também existe. Quando a massa... Pois é, porque às vezes você vê o termômetro marca uma coisa, mas essa sensação térmica pode ser divergente, né? Era isso que eu queria saber. E mais ainda, principalmente quando a gente está suado. Porque a água, ela retém muita energia térmica. Para a água mudar de temperatura, ela vai ter que reter muita energia térmica. Então, em muitas vezes, a nossa transpiração, ela não vai acontecer. E se a transpiração não acontece, né, a história do suar, vamos falar os termos mais populares aqui, se você não está conseguindo fazer com que o teu suor seja evaporado, vai reter mais energia, então tu vai sentir muito mais quente. A sensação que você tem é de uma temperatura maior do que de fato está. Tudo bem? Mas tem total relação sim, beleza? E obrigado pela pergunta, tá? Pela participação aí. Bom, vamos nós. Galera, até aqui, ficou alguma dúvida? Eu não vou passar para o próximo slide enquanto vocês não me entenderem o seguinte. Quanto maior a agitação, maior a temperatura, maior a energia térmica. Quanto menor a agitação, menor a temperatura, menor a energia térmica. Me dá um retorno aí no chat, galera. Manda aí, Adriano, entendemos. Bota um okzinho aí, para eu saber que a galera entendeu. Não quero que ninguém fique para trás. Só um momentinho. A Isadora está fazendo uma pergunta. Adriano, a transferência do calor do mais quente para o mais frio dá-se por condução? A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, tá, Isadora? Se der tempo. Se não der tempo hoje, na aula de segunda-feira a gente vai completar, tá bom? Show, galera. Beleza demais. Então vamos lá. Massa. Que bom que vocês estão entendendo. Eu quero que a gente vá assim até o final, galera. Sempre tirando dúvida, tá bom? Isadora, mais tarde a gente vai chegar lá, se não, na próxima aula. Mas nem sempre é por condução, talvez do lado da tempo. Nem sempre é por condução. Pode ser por condução, convecção ou irradiação, mas a gente vai chegar lá. Deixa paulatinamente a gente chegar a essas informações. Queridos, a gente pode medir a temperatura. Essa aula, galera, ela vai ser muito teórica, tá? Não quero assustar vocês com os cálculos ainda.
Quero que vocês peguem gosto por entender essa matéria. E quando a gente pega gosto, a gente vai querer aprender isso aí, tá? E vai ficar bem mais fácil para a gente. Como é que a gente faz essa medição? O termoscópio foi criado, o primeiro instrumento construído para medir a temperatura por Galileu Galilei. Para quem acha que Galileu só sabe olhar para o céu com uma luneta, né? O cara tem várias descobertas. Como é que era o termoscópio de Galileu? Ele tinha um recipiente, tem um bulbo aqui, um bulbo, pessoal, essa bolinha de vidro aí com ar, tá? Provido de um tubo, esse tubo gigante que você está vendo aqui, e aí tem um isolante térmico aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, dentro de um líquido, ok? E esse líquido, na época, era o mercúrio. Hoje a gente usa o álcool, né? Porque ele tem uma volatilidade muito boa, ele consegue dilatar bem, tem uma série de condições. Veja que o tubo ele é bem fino, tem um lancezinho com a química que provavelmente vocês vão estudar, que é a capilaridade, tá? Tem a ver com isso aí, essa facilidade para esse líquido subir também, vai ter esse lancezinho. E aí, o que acontece? Quando o ar aquece, a pressão aumenta e o líquido desce. Então ele vai ficar subindo e descendo nesse processo. A partir daí, o cara começou a pensar assim, ó, quando estava a 20 graus Celsius, a temperatura estava aqui, o líquido batia aqui. Quando estava a 40, o líquido batia aqui. Aí o cara começou a criar uma escala, um referencial para ele. E daí surge a ideia que a gente tem até hoje, que é o termômetro, beleza? Esses termômetros, em geral, a gente tem alguns tipos, tá? Bom, vamos ver esses tipos de termômetros que a gente tem no cotidiano. Termômetro clínico tem por finalidade medir a temperatura do corpo humano. Isso indica valores entre 35 a 42. Lembrando que a partir de 37,6 a gente já pode dizer que a pessoa está com febre, tá? E a partir de 39,1 graus Celsius é chamado de alta febre, o que se torna perigoso, tá? Você já deve ter ouvido em algum momento da tua vida a história de alguém que ficou com 42 graus Celsius por muito tempo e que de repente teve uma convulsão, né? Porque o corpo ele começa a funcionar numa temperatura muito acima. Se você quer saber como o teu corpo é quente, galera, já vai a primeira dica aí. Em termodinâmica a gente vai estudar isso. É meio mongol que eu vou fazer aqui, galera, mas você aprende. Ó, se tu pegar a tua boca e fizer uma pequena saída na tua boca e assoprar, você vai ver o ar saindo bem frio. Agora, se tu deixar a boca bem aberta e assoprar, você vai ver que ele está quente. Com a boca aberta, de fato, é que a temperatura do teu corpo vai ser medida. Por isso que algumas vezes existem formas de termômetros, né? Que você pode usar na boca, porque ela também indica essa temperatura. Então, o termômetro clínico, ele tem esse bulbo, tem uma pontinha metálica, ele tem um líquido. Geralmente hoje é o álcool, não é mais o mercúrio. Em tempos, outrora, se usava o mercúrio, mas como ele é um metal pesado, altamente poluente, ele foi substituído, tá? A gente tem um termômetro de lâmina bimetálica. Esse nome, lâmina bimetálica, galera, você vai estudar muito bem isso na eletricidade. São duas lâminas, e aí quando aumenta a temperatura, um dilata mais, se expande mais, fica com um tamanho maior do que o outro, e aí ele começa a medir a temperatura. Então você está vendo aqui o nosso termômetro de lâmina metálica. Se a nossa lâmina esquentar, ela vai para o lado vermelho, tá? E se esfriar, vai para o lado azul, tá bom? Então tem mais ou menos essa ideia aí. É muito utilizado em câmeras frigoríficas e fornos, porque eles dão uma certeza muito grande, é uma medição bem precisa dessa temperatura também, beleza? Uma outra forma é o termômetro a gás. Esse aqui talvez pouquíssimas pessoas já viram isso na vida. De fato, eu mesmo vi isso uma vez e foi por vídeo. Na UES, pelo menos, eu nunca vi isso aí, tá? Mas eu sei que no laboratório da UFC tem esse tipo de termômetro lá, tá bom? Mas ele é um termômetro que é muito utilizado em laboratório de pesquisa mesmo. Ele tem uma série de instrumentalidades, onde você vai poder perceber, a partir de uma régua,
a temperatura sendo indicada. Talvez esse é o que você nunca vai ver o Enem cobrando, mas esse é um termômetro a gás. E o termômetro de rua, tá? Que é utilizado para registrar a temperatura do ar. E aí cabe exatamente, eu acho que foi a Leite que falou sobre isso, cabe muito bem nessa discussão. Esse termômetro, ele marca a temperatura do ar. Ele não marca a sensação que o teu corpo tem. São coisas diferentes. E ele consiste em um circuito elétrico no interior de um relógio digital que capta a temperatura do ambiente, tá? Por sensores, e aí ele indica este valor, tá bom? Então você está vendo aí na tela que é de 12 graus Celsius. Então veja que este termômetro, ele indica exatamente isso. Bom, esse conceito que eu vou passar agora, galera, tão importante quanto aquele conceito. Vamos relembrar? Quanto maior a energia, maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a energia térmica, menor é a agitação, menor é a temperatura. E agora a gente vai começar a pensar sobre essa transferência de energia. Veja, você não transfere temperatura. Ninguém... Eu vou transferir minha temperatura para você. Não. Como a gente escutava muito. Eu escutava muito minha mãe e escuto algumas mãezinhas aqui do prédio onde eu moro, né? Quando as crianças estão febris lá, eles dizem, eu vou pegar o termômetro ali para medir tua febre. Ninguém mede a febre de ninguém. Você mede a temperatura do corpo. Você não mede a temperatura, você não mede a febre, você mede a temperatura. E aí esse princípio é o que a gente vai chamar de princípio zero da termodinâmica. Você vai ver que quando a gente chegar na termodinâmica de fato, a gente vai estudar duas leis da termodinâmica. Duas. Mas existe a lei zero. Essa aqui é a lei zero da termodinâmica. Sem ela, nada vai dar certo. Essa é a expressão correta. É a lei zero. O que ela diz? Todos os corpos, sempre que possuem, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Galera, esse nome aqui, estado térmico, não é o estado físico. Isso não é sólido, líquido e gasoso. Não. Dizer que eles vão para o mesmo estado térmico é dizer que eles vão atingir a mesma temperatura. Então, para comigo lá agora e a gente vai pensar assim, ó. Todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para a mesma temperatura. Portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si, quando suas temperaturas são iguais. Olha como a natureza nos ensina. Eu gosto de fazer essas relações, sabe, galera? Eu acho que a gente deveria sempre pensar sobre isso. A natureza, ela é tão precisa na sua criação, para quem não acredita em um ser superior, não deixa de ser uma criação, né, a criação da natureza. Para quem acredita nesse ser superior, eu particularmente, Adriano, não entro numa discussão, eu sou cristão, tá? Mas eu acho que a natureza, independente da criação, ela é muito perfeita. Veja, imagina que, e isso você vai entender isso muito fácil comigo, olha. Imagina que você tem um copinho aqui e que você bota café bem quente aqui. Aí você diz, não, está muito quente, eu quero esfriar. Aí você pega leite gelado e joga aqui dentro. O que vai acontecer? Quando você jogou lá o teu leitinho gelado, o leite esquenta um pouco mais e o café resfria um pouco mais, até eles atingirem o quê? O equilíbrio térmico. Adriano, o que esse papo tem a ver com o que você estava dizendo? A natureza nos ensina que só pode ceder energia para o outro quem tem mais. Já pensou se a gente pensasse assim na sociedade? Quem tem mais pudesse dividir com quem tem menos? Esse pensamento, ele é fundamental quando pensamos em sociedade, né? Então, quando pensamos em sociedade, pensamos exatamente assim. Isso não vai mudar. Então, imagina que o café estava com uma temperatura maior
que a temperatura do leite, então a energia tem que sair do café para o leite. Jamais o leite vai dar energia ao café. Espontaneamente, não. A não ser que eu vá forçar esse processo a acontecer. Então, indo para esse conceito final, galera, veja aqui comigo. Veja o que essa expressão aqui, ó, está dita bem aqui, o quanto ela é importante. 2 ou mais sistemas físicos é um objeto, é um corpo, tá? Estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Então, toda vez que você ouvir essa expressão em qualquer questão, você leu numa questão, está em equilíbrio térmico? Bate na cabeça, equilíbrio térmico, os dois estão com a mesma temperatura. É obrigado eles estarem no mesmo estado físico? Não. Eles podem estar em estados físicos diferentes. Vá vendo como é que pode. Galera, pensa comigo. O ferro na temperatura ambiente é sólido? É. A água à temperatura ambiente é sólido? Não. É líquido. Mas eles podem ter a mesma temperatura. Tudo bem, pessoal? Queridos, vou dar uma paradinha aqui. Até aqui deu para entender? Porque eu quero explicar essa última coisinha aqui. Não vai dar tempo da gente passar para muito, não tem problema. Eu quero que você aprenda muito bem esses conceitos iniciais. Me dá um retorno aí, galera. Tá entendendo aí ou não? Dá um okzinho aí. Valeu, Isadora. Tem mais, o Max já respondeu. Cadê a Débora? Cadê a Carliane? Carliane vai ser a minha discípula da física. Eu ainda vou ver a Carliane fazendo física, cara. Já pensou? Eu já ia falar aí da Carliane, né? Quem sabe, hein? Bom, até aqui só o Karl Marx e a Isadora, Paula, Débora, Márcia, o Cláudio, né? O Cláudio também deu o okzinho dele aqui. Beleza, o Ávila que chegou aí depois, show de bola, Vitória Martins também. Queridos, pra gente ir pro final aqui, ó. Equilíbrio térmico. AC e BC. Se AC está em equilíbrio térmico, desculpa, galera, perdão aqui. Se o A está em equilíbrio térmico com o C, o que você pode garantir? Que a temperatura de A é igual à temperatura de C. É isso que quer dizer equilíbrio térmico. Se o B está em equilíbrio térmico com o C, então eu estou dizendo que a temperatura do B é igual à do C. Mas se isso aqui é verdade, a temperatura do A é igual à do C, e a temperatura do B é igual à do C, então eu posso garantir para vocês que a temperatura do A está sendo igual à temperatura